Boa tarde, gente. Boa tarde. Vamos iniciar, então? O maçarico está aceso lá fora, mas a gente aqui está fresquinho, né? Então, vamos iniciar com a nossa leitura. A leitura de hoje, Ceifa de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Capítulo 26, em nossas mãos. Em Mateus, capítulo 6, versículo 10, tem o seguinte trecho de Jesus: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, Emmanuel faz um comentário acerca desse trecho. Convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam. Situando-te na terra por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar, trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumentos de trabalho. Encontras-te no lugar certo, em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. Passas pelas experiências de que não prescindes para a conquista da sublimação que demandas. Recebes os parentes e afeições de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos de elevação. Vives na condição certa, na qual te compete efetuar as melhores aquisições de espírito. Sofres lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Vários acontecimentos dos quais não se faz possível a desejada liberação, a fim de que adquiras autocontrole. Atravessas circunstâncias, por vezes difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo. E em qualquer posição na qual te vejas, dispões sempre de certa faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas, para que, auxiliando os outros, recebas dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Segundo é fácil de observar, estás na terra, de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme o impositivo de autoaperfeiçoamento, em que todos nos achamos, no mundo físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes, porque melhorar-nos e elevar-nos, educar-nos e, sobretudo, servir, são sempre medidas preciosas, invariavelmente em nossas próprias mãos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Mestre Jesus, bom pastor, nosso caminho, verdade e vida. Queremos agradecer a mais este instante em que podemos aqui trocar experiências e ensinamentos acerca da ciência do magnetismo e que possamos, nesta tarde, alcançar os objetivos traçados para o dia de hoje e que cada um, com esses conhecimentos, possa fazer jus a eles e servir melhor na seara do Cristo. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez. Te rogamos o amparo
para os trabalhos da tarde de hoje. Te rogamos aos nossos queridos Cleves e Andréia, para que possam alcançar também, junto conosco, esses objetivos. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, hoje falaremos sobre as técnicas. Aliás, não só falaremos, como faremos uma pequena mão na massa, né? Lembrando que no final, né, depois do estudo terminado, quem quiser fazer o estágio, na primeira parte do estágio, a gente, antes da pessoa estagiar, né, atendendo pacientes, ele faz uma imersão nas técnicas. Por que isso? Para evitar a insegurança, né? Você vai chegar, às vezes, no paciente, e às vezes a pessoa fica insegura, né, porque praticou pouco as técnicas, né, e entender bem esse processo de atendimento. Então, ele passa em torno de um mês treinando as técnicas, né, desde a relação até o tato e a cada técnica, para que, efetivamente, no dia do tratamento, a pessoa não fique travada, né? Não sei se eu vou conseguir, né? Fica aquela insegurança aí. A insegurança não combina com o magnetizador, né? Como nós vimos ontem, né, em algumas experiências passadas, a gente viu que o magnetizador não pode ter insegurança, ele tem que ter certeza sempre, né? Então, essa questão do estágio é importante, que primeiro, antes de começar a atender na prática, ele passa, então, por uma imersão em todas as técnicas. Uma outra questão também, que eu gostaria de pontuar antes de passar a palavra para a Andréia, a questão da importância das técnicas, como nós vimos ontem com o Cleves, né? No meio espírita, há uma certa reserva, né, quanto às técnicas, né? Então, é um ponto assim, nevrálgico que hoje muitos são contra, né? E, inclusive, há orientações aí que a gente vê de só fazer a imposição. Por isso que a Andréia comentou, né, que a imposição, a gente não tem nada contra a imposição. A imposição é uma técnica muito importante, mas não só ela. Dentro das regras do magnetismo, e magnetismo é uma ciência, né, a gente tem demonstrado que a gente precisa ter o quê? A gente tem que usar as técnicas conforme a necessidade, né? Em alguns momentos a gente vai fazer a imposição, em alguns momentos a gente vai fazer um dispersivo, um transversal, um longitudinal. Então, há que se ver qual a necessidade daquele assistido, né? Então, eu lembro uma vez, André, que há um tempo atrás passou um vídeo, né, daquele... É um grupo que faz humor, como é que é o nome? Amigos da Luz, né? Amigos da Luz, exatamente. E aí ele faz uma sátira ao passe, né? E aí, né, aparece uma mulher lá, né, que ela, né, parecia boneco de posto, né? Porque balançava, né, juirava, né? E é lógico que nós também somos contrários a esses exageros. Não existe isso, né? Mas no final da esquete, aparece, então, como se seria o passe certo, né? E aí faz só a imposição no coronário, né? E aí, normalmente eu não gosto de contendas, né? Mas aí eu fiz questão de registrar lá, olha, isso aí, de acordo com a ciência do magnetismo, não é o mais correto. Não é, aí eu expliquei o porquê e citei Kardec, né? Porque, né, Kardec professava magnetismo, né? Então a gente tem que se reportar a Kardec, né? Ah, mas diz assim, não, Kardec não falou em técnicas de passe em nenhum lugar. Desculpa, né? Vai ler a Revista Espírita, que está lá. Vai ver lá na Revista Espírita, você vai encontrar Kardec falando de técnica, sim, né? Ontem Cleves trouxe Leon Denis, que também era magnetizador, né? E ele fala, né, das técnicas, fala do sopro, fala dos dispersivos, fala dos ativantes, dos calmantes, porque são elementos naturais de uma ciência, né, que foi estudada, não foi nada que saiu da cabeça de ninguém.
Isso foi sendo construído, como toda a ciência é, onde você vai construindo tijolinho por tijolinho, né? Aquele muro enorme, né? Mas cada tijolo é um pedacinho de conhecimento que vai sendo acrescido, e a gente não pode jogar isso fora, né? Então, o que nós vamos ver hoje são as técnicas de cada uma, né? Cada uma delas a Andréia vai passar para a gente, e a importância disso, né? De vocês entenderem o que está por detrás disso, né? Porque não é também só a técnica, é só o movimento, né? Como nós vimos ontem, existem outros elementos também, mas isso é como o Cláudio falou, a gente tem que fazer, né, no automático, né? Como se estivesse dirigindo lá o carro, passando a marcha. Então, Andréia, por favor. Olá, boa tarde. Agora é a hora da movimentação, né? Roberto, eu tive A gente anda com o pessoal que tem meio contra mesmo o magnetismo, as movimentações, né? Bastante. E aí disse também que Kardec não falou em nada disso. Só que eu sei que ele defende muito Chico, reencarnação de Chico. E eu não sei. Mas o comentário é que Chico foi Kardec. Não sei, mas ele defende, né, essa pessoa. E aí vem Chico com André Luiz, falando de quê? Técnica do magnetismo. Então, Chico e André Luiz, no meu caso, é onde eu busco os maiores estudos hoje, mais próximo. André Luiz. Chico Xavier. Então, se foi reencarnação, não sei, mas vale a pena analisar, né? Porque Chico vem com conhecimentos também sobre magnetismo. Nós vamos falar de cada uma, a importância, como aplica, e depois vamos fazer um pouquinho com a turma, né? Mão na massa. Eu gostaria de uma cobaia. É bom ser de calça, sempre você que é de calça é melhor, fica mais confortável. Isto. Não vou fazer dos pés para a cabeça. Fica à vontade, à vontade. Porque aqui não tem travesseiro, né? Isto. Vontade. Então, vamos lá. O que... isso que eu falei para ela, à vontade. Ela aqui, jovem, está bem, mas na hora que chega uma gestante, eu avalio também. Na hora que chega pessoas que já mancando, eu pergunto se tem algum problema na coluna, qual a melhor posição. Tem pessoas que não ficam assim. Então, é o magnetizador que se vai adequar a você. Fica de ladinho, gestante. É isso aqui. Então, eu tento o quê? Colocar a gestante com o esplênico voltado aqui para mim, né? A barriguinha está para cá. E eu faço dessa maneira. Passo para o lado de cá, passo para o lado de cá, faço perpendicular. Eu tento fazer tudo com essa posição. Pode voltar assim. Outra pessoa também que não fica assim, ó. Eu tenho algum travesseiro que faça isso, ó. Também tem. Pessoas que não têm condições de ficar com a perna reta. Elas falam. A gente coloca aqui o suporte aqui, ó, segura, e nós vamos fazer longitudinais acompanhando a postura. Mais atenção. Por que eu falo isso? Porque se ela tiver com muitas dores desse jeito, não consegue. Nessa hora que eu vou entrar em relação magnética, esse choque entre meu campo fluídico dela e ela estiver agoniada, eu sinto também. E eu posso até associar isso a algum ponto em desequilíbrio. Mas não, ela está incomodada pela postura. Quem é um bom magnetizador com tato magnético e entra bem na relação magnética, tem um tato natural, ela vai sentir que ela está angustiada. E é apenas posição. Então, a gente facilita de todas as maneiras. Então, vamos lá, vamos iniciar com o paciente entrando, né? Entrando, a gente facilita, não é isso? Para entrar na maca. A gente, olha só, são dicas que a gente vai aprendendo com o tempo. Maca, essa aqui, ó, dobrável.
às vezes pessoas muito pesadas, sentam quase arrastando, então, se leva um tombo, quebra o medo, então a gente fica no suporte, segurando maca, sempre atenta até ela deitar, sentar, deitar. Criança, numa maca, eu sempre for criança pequena, responsável fica deste lado. Ela entra comigo. Por que isso? Porque o Cleves uma vez foi aplicar um passe, graças a Deus que foi o Cleves, a criança foi em segundo, eu estava na outra maca, ela fez assim, ó, deu um giro, e o Cleves pulou e pegou pelo pé, com a testa para o chão. Você imagina? Então, a partir daquele momento, a gente não. Para a gente poder ficar tranquilo nessa hora, o responsável fica aqui, porque eu estou lá de cá, eu seguro lá de cá, que criança é criança, não é isso? E a mãe, o pai está aqui. São dicas que a gente vai aprendendo com o tempo sobre o que é deitar na maca. Gente, aplicar passe na cadeira é do mesmo jeito. Do mesmo. Centro de força, entrar em relação, tato magnético, trabalhar todas as áreas, tudo igual. O mesmo fluido, tudo, não muda nada. A questão é confortável. Isso aqui, para mim, é uma maravilha. Você imagina aplicar um passe de 30 minutos numa cadeira. E se tiver problema nas pernas, aí eu vou ter que sentar no chão, né, agachar, para poder fazer isso. Não há diferença. Não quer dizer que vai estar recebendo diferente, está recebendo menos. Não. É confortável. Ela relaxa mais também, viu? Tanto que, quando você faz um trabalho numa pessoa, numa maca, na hora que coloca na cadeira, ela reclama. Porque ela relaxa. Simplesmente isso, a maca. Nós temos grupos que a casa não tem maca. Todo tratamento é feito na cadeira. E depois tem um banquinho que arrastam para sentar para fazer perna. É a casa, a gente não quebra regras, mas estão fazendo. Apenas aqui fica mais cômodo, confortável, né? Simplesmente isso. Então, quando o paciente chega, a gente ajeita, segura, coloca aqui. Alguns pacientes vão estar, você sente que não estão bem, não quer nem um toque da gente para segurar. Eu não forço, porque é o tempo deles, não é o momento. Quando eu forro, viu? Pego um lençolzinho para ficar confortável. Então, eu sempre coloco o lençolzinho daqui, aqui na mulher. Porque se tiver com um decotezinho maior, fica desconfortável para o magnetizador. Ela fica desconfortável, não relaxa também. Isso a gente faz para ficar confortável, ela relaxar. Porque às vezes vem com uma saia muito curta, aí você vai mandar para voltar, e é uma maca, ok? Então a gente deixa confortável. Deitou, eu vou compensar que nós vamos fazer o passe. Ela provavelmente, se tiver com vontade, receptiva, querendo receber o passe, isso facilita. Tem muitos que não sabem nem o que é relação magnética. Quem vai dar o primeiro passe é o magnetizador. Nesse momento. Pessoas que estão em depressão, é difícil demais. Quando a gente faz a prece, eu também anoto isso, viu? Na fichinha do magnetizador. Ela acompanha a prece. Eu coloco, receptiva, acompanha a prece. Ela se entrega, ela faz a prece fervorosamente junto comigo, acompanhando. Tem algumas pessoas que não, ficam assim, ó. Faz isso. Eu não posso, vamos assim dizer, me contaminar com isso. Começar a julgar, falar, ai meu Deus, está aqui por quê? Está nervosa já e nem começou a receber o passe? Não. Eu não penso nisso. Eu penso naquilo que a gente vai proporcionar a ela.
ela está necessitando de ajuda. Ela não conseguiu nem relaxar ainda. Isso para mim é um sinal. Já é um sinal. Ela está ansiosa. Primeiro sinal. Ela não fecha os olhos. Tem pessoas que ficam acompanhando você, né? Aí você começa a ficar até com medo, né? Eu não olho dentro dos olhos, eu não fico magnetizando ela pelo esse olhar, nem ela comigo. Eu tento o máximo relaxar. Deixa ela olhar. Com o tempo, com o relaxamento, ela vai fechar os olhinhos. Sempre tem uma música, né, bem baixinha, né, ambiente, tranquiliza. Às vezes não é uma luz tão forte, mas para poder facilitar para que ela entre em relaxamento. Isso. Vamos lá. Eu vou entrar em relação magnética. Se eu entro nesse campo energético, já sinto que tem algo já criando impacto, eu já começo a analisar nesse momento, antes da prece. Ela pode ser um caso de depressão. Se eu tenho esse sinal, se eu não consigo encontrar, se eu sinto no primeiro longitudinais, não consigo encontrar, eu não vou fazer relação magnética, nem vou fazer tato logo de imediato. Se eu não sei se a paciente é depressiva. Chegou um caso, eu não sei da ficha e não sei se ela tem depressão. Eu senti, ao aproximar, entrei no campo, senti esse choque fluídico entre a camada dela e a minha, tento entrar em relação magnética, não encontro um ponto favorável, já é o segundo, não é isso? Não encontro esse ponto, aí eu vou fazer uns longitudinais para facilitar essa relação magnética, não encontro, e nessa passagem longitudinal, eu sinto que o meu braço pesa, me dá no meu caso, um aperto. Não é paciente para me ficar tentando relação magnética, nem fazendo tato. Eu não quero doar. Eu vou fazer só dispersivos. Aí eu faço TDM1, faço dispersivo até facilitar. Quando nós não sabemos como é que está essa paciente. Mas tudo bem, ela se deitou aqui, estamos bem, faço a prece, entro nessa relação, consigo, ela acompanha a prece direitinho, ela sabe que vai receber naquele momento. Isso já cria aqui na gente, a prece, ela sutiliza esses fluidos. É impressionante. Faça um passe sem a prece, direto, faz um teste nos exercícios. E um passe com uma prece, com toda a sintonia. Você sente a energia mais sutil. E aí sim, vou entrar em relação. Posso fazer com as duas ou posso fazer com uma, não é isso? Eu vou ficar mais próximo para poder não ficar, porque isso é posição, não é? Ó, isso daqui com o tempo, a coluna já foi embora. Então eu venho com o corpo. Calmante, mais de 25. Calmante. Com uma mão ou com as duas. Muitos de vocês vão sentir que uma mão trabalha mais do que a outra. Uma esquenta mais. Uma parece que dá um melado, como tivesse uma aguinha assim com açúcar. Uma esquenta, gela, repele. Um ventinho, um rócio. Cada um vai ter as suas percepções. Nesse momento aqui, se eu sinto uma leveza, esse contato, senti essa barreira, mas estou bem, entramos em relação magnética. Senti. Se eu sinto que repulsa, eu sinto uma sensação ruim, não houve aqui um bom contato. Podemos fazer longitudinais. Ou então, tentar mais algumas vezes, que é interessante. Se não conseguir, pode também chamar um outro magnetizador. E dizer ao dirigente do grupo, ao coordenador do grupo, que não está conseguindo entrar em relação magnética. Será que alguém poderia tentar? Porque já tentou várias vezes, podemos também fazer isso. O grupo tem que estar bem sintonizado, para que não haja essa coisa de melindres.
Porque espírito não é melindroso. Então, magnetizador não pode, não é isso? Não tem melindre nenhum, né? É interessante, sim, na hora que a gente começa a aplicar o passe, ter uma pessoa para nos corrigir, viu, Roberto? Às vezes chama a gente de chato, né? Mas é importante. Foi assim também comigo lá no Leão. Tinha aqueles mais antigos, mais experientes, na hora que passava assim pela minha cabine, me dava até medo. Porque passava olhando e depois falava, ó, a sua mão não estava tendo uma abertura direito, o dispersivo estava assim. Se eu não tivesse condições de escutar aquilo, eu teria parado naquele momento. E hoje eu vejo, eu agradeço tudo aquilo. Então vai ter algum amigo, e é importante ter esse amigo, falar, olha, você foi até o genésico, você não trabalhou os membros inferiores. Não veja isso como está te vigiando. É o teu professor. Né? Então, eu encontrei, vem aqui no calmante. Gente, não é assim, ó. Rápido. Não encontra. Quem tiver pouca percepção, é devagar. E na mente, está de buscar, sentir. Eu quero sentir, eu estou buscando. Vem tranquilamente para encontrar essa energia. Está aqui. Se por acaso vocês sentirem na palma, provavelmente o palmar vai fazer isso, ó. Se for digitais, se for os dois, dedinho um pouquinho assim aberto e desse jeito. Tranquilamente. Vem e faça. Encontra, venham para cá, tranquilamente, venham buscar essa. É a sensação de encontrar. Entrei em relação, encontrei meu campo. E já entramos aqui num choque. A minha camada fluídica já encontrou a tela. Só que, na hora que encontrou, na relação magnética, não é para ficar assim, ó. Ah, mas que legal. Nossa, está esquentando, está esfriando. Vai lá e volta. É uma imposição. Porque quando encontra, a gente fica feliz, né? Então, isso já concentra nela. Não, encontrou, vamos começar a ver o tato. Se por acaso ficar aqui um tempão assim, a gente tem que dispersar, ok? Guardar a altura, para a gente poder começar a fazer o tato magnético, que é o segundo passo. A relação magnética é feita, é interessante, no passe tanto misto, ou só o magnético, mas nós utilizamos muito mais o passe misto, né? Essa união, graças a Deus. Então, encontrei aqui, eu vou buscar na mesma altura. Essa altura, o que que ela é? Calmante ou é ativante? Calmante, né? 25 para mais, isso aqui. Ela está aqui. Algumas sensações, vocês viram que a gente está aplicando o passe, já começa a perceber, porque isso é física. A gente começa a sentir o campo. Então, eu vou passar em alguns lugares e fazer dispersivo para não concentrar, porque ela é nossa cobaia, né? Para não sair dor de cabeça. Ok? Entramos, eu vou buscar. Iniciante, o que é interessante para quem está iniciando? Encontrar o tato nos centros de força, vai direto, facilita mais. Venha só pelos centros de força. Aqueles que têm mais experiência, entende anatomia, entende fisiologia, começa a associar para o frontal e toda a parte cerebral. Aqueles que têm pouco tato, começa apenas pelos centros de força. Ok? Então, vamos lá. Comando de encontrar. Nesse momento, não é interessante falar, ah, meu Deus, tão pouquinho que eu estou sentindo, eu sou tão fraquinha. O fluido magnético precisa de comando.
Você acreditar, vontade, ter firmeza. É nisso que ele provoca todos esses efeitos. Então, nesse momento, vamos provocar, vamos procurar. Encontrei aqui a mesma altura, com uma mão ou com as duas, tranquilamente. Então, eu cheguei aqui. Se aqui não tem nada, eu posso vir para cá. Mas não tem uma maca aqui, tem uma parede aqui, assim não dá. Eu vou fazer aqui, próximo. O que não é interessante, se for uma pessoa mais fortinha e o braço dela encostar aqui, ó. Ficar a gente passar a perna encostando no corpo da pessoa. Não é interessante. Então, a gente passa sempre com todo cuidado para não encostar no corpo e não... Tá ok? Então, chego aqui, encontrei, eu vou buscar. Frontal, a minha mente está frontal, é o tato. Eu estou escaneando. Vamos mais um pouco, vamos chegar aonde? Laríngeo, na mesma altura, não é isso? Vou para o... Isso, a gente sente porque a gente já está o quê? Já entramos em relação magnética, conseguimos já encontrar. Para onde eu estou indo? Isso, gástrico, né? Onde está o esplênico? Isso, eu vou descer, não é isso? Aqui está o esplênico. Gástrico, 2 dedos aqui, o esplênico. O esplênico não está aqui assim, ó. Né? Muitos estão fazendo passe, às vezes estão aqui, ó. Não, aqui. Então, eu estou aqui no gástrico, venho para o esplênico e vou para onde? Genésico. Aqui no genésico, eu posso descer desta maneira. Isso é bem devagarzinho, viu, gente? Eu estou andando devagar, assim, ó, mas é assim, ó. Devagarzinho, pesquisando. Minha mão já está baixando. Vamos lá, vamos pensar no tênis. Vamos lá, genésico. Eu posso fazer desta maneira, na mesma altura, devagarzinho. E nessa hora aqui, o que eu estou pensando? Porque aqui não tem mais centro de forças principais. Tem os secundários. Mas o que eu posso estar analisando aqui? E isso, os fluxos, tem aqui centro de força secundários, e aqui nós temos safena, né? Veias periféricas profundas, não é isso? E vou começando, venho. Aí chego aqui, eu posso fazer assim, e finalizo. Vamos lá. O tato. Passei pelos centros de força. Quando eu passei, o que eu encontrei? Frontal, cardíaco e leve gástrico. Mais intenso, moderado e aqui menos. Eu registrei no que eu estava passando. O magnetizador que já conhece um pouco da anatomia encontrou o ponto frontal. Começa a pensar no parte cerebral. Eu vou aqui, todo o hemisfério aqui esquerdo, todo aqui esquerdo analisando. Jogo, vou analisar o direito. Venho para o meinho do cérebro, corpo caloso, hipocampo, tudo, hipófise. Eu fico aqui, dessa maneira. Venho, desço. Se eu sentir alguma coisa do frontal para o laríngeo, eu posso analisar, pensar, pode ser uma interrupção aqui fluídica, porque eles são todos interligados, mas eu começo a pensar também, naquele momento, se ela não está com uma sinusite. Também. Então, o que a gente faz nesse momento? Se eu estou no frontal, começo a sentir aqui algo aqui que está numa desarmonia, esquentou, que no meu caso, esquentar, tem algo que está faltando. Minha mente. Estou no NADS. Nada. Senti nada. Vou lá, fechei a mão, vou fazer de novo outro tato. Seios de face. Encontrei algo. Eu penso, pode ser seio, coloco lá, seios de face.
para analisar se tem registro dela ter alguma sinusite. Por isso que é interessante o tato. O tato não é só na hora do início e depois esquecer o tato. Tudo que você fizer, na hora que você jogar, introjetar o seu fluido, analisa para saber se harmonizou. O mais interessante é não fazer o retorno, o refluxo. Continuar o fluxo. Por exemplo, estou aqui no tato, passei no cardíaco e passei esplênico, esqueci quem? Genésico, esqueci o gástrico. No que eu passo para o esplênico, eu não tenho que voltar a mão. Desço tranquilamente, finalizo tudo bonitinho, venho aqui e volto para analisar o gástrico. Entendeu? Não precisa ficar, não esqueci. No que estou aqui, volto para cá porque eu esqueci. Não. Tudo é tranquilamente. Por isso o tato. Vamos lá. Não tem um bom tato. A questão é prática e confiança. Firmeza. Vai começar a sentir algumas percepções e acreditar. Acreditar que o passe está ocorrendo, mesmo você não sentindo nada. Ela pode estar tendo um dos maiores registros. Ela. Então é acreditar. Encontrei eu falei que eu encontrei mais forte, não foi isso? Moderado, não é isso? Moderado cardíaco e o gastro leve. No que eu fiz esse tato todo aqui, eu faço uns 3 longitudinais, para a gente começar a pensar o que eu quero fazer. Aí eu venho para minhas técnicas. Entrei em relação, fiz o tato, encontrei o melhor ponto de contato e onde eu percebi onde está precisando, onde eu posso fazer uma doação ou um dispersivo. Eu vou fazer essas técnicas. Então, vamos começar uma por uma. O que é imposição? Imposição é movimento 0. Com as duas, é movimento 0. Na hora que eu faço assim, o que ele é? Longitudinal, concentrador. Se eu estiver pertinho, ele é é 0, parado. Movimento 0. Essa aqui é uma imposição. Pode-se fazer imposição em todos os lugares. É interessante avaliar uma longa imposição de coronário, de frontal, cardíaco. Então, quando há necessidade de fazer uma imposição, por exemplo, num caso cerebral, doença, um tumor, claro que eu vou fazer. É imposição aqui mesmo. Doação intensa. Às vezes eu faço sopro quente lá naquele tumor, na parte cerebral. Mas por que não dá esse medo? Porque nós temos o quem? Dispersivo. Quando a doação é prolongada, você quer fazer uma boa doação, o que nós podemos fazer? Fazer doação dispersa. Faça de novo, dispersa. Mais uma vez, dispersa. Não faz tanto tempo. Eu vou ficar aqui 3 minutos, 5 minutos aqui, ó. Lá na parte cerebral. Estou fazendo aqui para evitar, para não ficar tanto tempo lá. Então, ó, aí fico lá 5 minutos. Não, o que eu faço? Fico um tempo e vou aí, disperso. Volto de novo. Aí eu fico, disperso. Esse ficar não é só ficar, é pensar o que eu estou fazendo. Estou concentrando, eu estou introjetando, estou doando fluido. E aí eu vou, disperso. Então, a imposição, ela é importante para, como doação, no momento onde a parte, nos trabalhos de mediúnico, onde o médio está tendo uma certa dificuldade, no caso, por exemplo, numa psicofonia, você faz uma imposição frontal, faz uma imposição, às vezes, humeral, e facilita para o médium. Imposição braço para facilitar médio na psicografia.
Imposição, no caso, a gente utiliza muito em pessoas com tumorações, inflamações, doações, as feridas infectadas. Então, é importantíssimo. Pessoas com Parkinson, eu utilizo muito a imposição, mas depois seguidos de dispersivos, ok? Imposição, ela pode ser feita o quê? Ativante como calmante. Não é só ativante. Calmante também pode, ok? No local que você deseja. Longitudinais. Longitudinais já diz, é ao longo de uma área. Pode ser ao longo de todo o corpo, como pode ser também só no braço. Por exemplo, aqui. Só aqui. Fechei. Só aqui. Ok? E aqui, ó. Mas a gente utiliza esses lugares menores, a gente utiliza mais o transversal, porque ele é mais intenso do que o longitudinal. É mais forte. Por exemplo, se eu quero, aqui tem um acúmulo fluídico muito grande na parte do abdômen. Eu posso ficar aqui, ó, às vezes aqui uns 3 minutos, umas 20, 25, e dispersivo, mas eu posso fazer isso com umas 10 vezes, vim aqui fazer um tato, melhorou. Ele é mais efetivo, ok? Então, os longitudinais, ele tem que ser, pode ser concentrador. Por que ele é concentrador? Que está passando bem devagar. Concentrador e bem próximo, o que ele é? Ativante, não é isso? Se eu estiver passando bem devagarzinho, o que ele é? Concentrador, calmante. Pois é, mas eu comecei aqui. O que tem aqui? Coronário. Nós temos que, o quê? Pegar todos, abranger todos, não é isso? Muitas das vezes, nós fazemos assim, ó. Assim, ó. Pegamos a mão e fazemos assim, ó. Pega pela metade. Olha só, preste atenção, ó. Ó. A abertura está para cá. Passamos tão rápido que fazemos assim, ó. Então, o que é interessante? Ficar próximo. Se não posso ficar aqui, eu venho para cá. Fazer, é interessante, pessoas que são muito altas, um agachamento, para não fazer assim, não ficar assim. Então, faz um agachamento. Se não precisa, se os bracinhos for curto, os meus são grandes, ó, né? Mas tem bracinho que é curtinho. Aproxima um pouco mais, mas não encostando. Pega essa mão e, ó. Braço é curto, não consigo fazer até o genésico. Podemos dividir o corpo em quantas vezes? Nós temos um assistido, tem quase 2 metros. O pé dele está aqui, ó. Então, eu não vou ficar fazendo isso, ó. Você imagina? 20 minutos nisso? Vai virar uma dança, né? E fica desconfortável para ela também. Então, o que eu faço? Essa mão eu deixo para o esplênico. Algumas pessoas não conseguem, vamos lá, é movimento, é motor, não conseguem fazer isso, ó. É esse movimento de mão para coronário e esse para esplênico, ó. Ó. Vou fechar, vou fazer devagarzinho para você observar, ó. Fechado, vou trazer para o meu corpo. Fechei. Abriu, ó. Ok? Não consigo de jeito nenhum fazer isso e não consigo fazer isso. Não consigo fazer isso. Só consigo fazer isso aqui, ó. O que é isso aqui? Não é isso? Esse? Não. A questão é vocês não deixarem eles sem receber. Não tem importância se não conseguir fazer isso. Vocês vão aqui para frente, podem fazer transversal aqui. Nós podemos, quando não tem pouco espaço, nós fazemos assim,
quando não tem pouco espaço, porque a gente pensa o seguinte, tem casas que são enormes, outras não. A gente cabe num pedacinho pequenininho, então nós podemos fazer assim, ou então fazer assim, na mesma altura que eu estava fazendo o tato, na mesma altura que eu estava fazendo aqui o longitudinal aqui. Se eu estava ativante, eu vou fazer aqui também ativante. E o esplênico, aonde ele abre? Ele abre para frente aqui? Ele vai abrir assim. Vamos lá. Tem um cone aqui, ó. Observe. Eu vou começar a fazer um longitudinal. Esse aqui é o que é? Ativante, não é? Está passando nele? Vou para o calmante. Está passando nele? Hã? Eu fiquei calmante, não é isso? Mas para onde ele está abrindo? Não é isso? Então, nós podemos fazer isso subindo. Não é distância afastando. Mas o Roberto fez uma técnica hoje que eu nunca tinha usado. Ele falou em fazer assim, não é, Roberto? Ótimo. Eu acostumei a fazer desse jeito e subindo. Pode fazer assim, gente, ó? Pode, a gente anda, a gente conversa com o esplênico, ó. Ó. Com a mão só. Vamos lá, vocês estão vendo a gente aplicando aqui o passe com pulseira, não é isso? Estou escutando ela bater aqui, ó. Hoje é festa, né? Então, no dia do passe, eu não utilizo isso aqui. Estava conversando aqui, né? Eu não utilizo. Por quê? É o dia que eu tenho que ficar mais confortável. Mais confortável. Então, eu não coloco anel. Mas atrapalha? Não sei. Nunca vi atrapalhar. Parte fluídica. Não sei. Não vou falar, atrapalha. Tenho, sim, algumas coisas que a gente começa a notar. Relógio diminui o tempo de bateria. Ok? Alguns magnetizadores já relatam isso. Tempo de bateria. Então, é interessante, tirar o relógio. Só por isso. Mas não tem comprovação ainda, né? Isso tudo é uma pesquisa. Eu sou uma que relógio, bateria constante, assim. Né? E quando eu trabalho, eu olhei para ele, eu queimei o meu, e depois peguei o dele e queimei o dele no mesmo dia. Como é que a gente... comecei a perceber isso? Quando eu comecei a trabalhar com a eletroestimulação. Eu pensava muito numa corrente elétrica do fluido magnético passando em todos os nervos. E nisso, ela relatava bastante choque, o assistido, muito choque. Era como se fosse uma bateria. Nessa época, o relógio durava bem pouco. Mas isso aqui não. Isso aqui, o que é interessante? Por exemplo, se isso aqui ficar assim, ó, e ela de olhinho fechado, ela pode associar que, escutei um barulho, fiquei tão feliz. Será que era a mamãe? Elas relatam isso também. E não, era a minha pulseira. Entende? Igual anel. O anel que fica rodando no dedo. Você passa aqui, o anel vira. Passa e você vai lá e desvira. Não. Então, confortável. É o mais confortável. Igual também isso aqui, ó, um sapato. Não é interessante no meio aqui, ó, saltinho, que tac, tac, tac. O magnetizador não pode se quebrar a relação magnética por causa disso. Pode estar cantando ali, tendo o maior samba, a maior escola de samba aqui do Rio. Você estar aqui. Mas e ela? Às vezes ela incomoda com esse... Então, é um sapatinho confortável, que a gente, né? Posso aplicar passo descalço? Pode, né? A questão é como é que é a regra da casa. Como é que é isso? Pode. O que eu falo sobre isso? Às vezes o magnetizador chegou do trabalho e não tem um chinelo e está com um calo enorme. Mas aquela dor não
não incomoda ao ponto de parar um trabalho, mas fala, olha, eu estou com meu calo, olha como é que isso aqui está até sangrando, mas eu posso trabalhar, posso ficar descalço? Converso com o coordenador, claro. Sim, porque a dor não está incomodando. Mas, não, ele gosta de aplicar porque ele sabe que, ele acha que vem uma energia tão grande do chão que ele precisa ficar sem sapato. Ora, será que o fluido vai barrar no solado? Né? Se vem essa energia, não vai o solado parar ali. O que a gente vê nisso tudo? Que não tem problema, mas as pessoas que não entendem passe magnético, qualquer coisinha se torna-se um miraculoso. Se eu estou sem chinelo, sapato, descalço, andando, com esse cabelo arrepiado, a pessoa fala, nossa, é aquela ali, ó. Ela está descalça, ela deve ter uma energia. Sabe? Aí faz fila para a Andréia, porque a Andréia está descalça, que a energia vem dos pés, né? É forte. Aí o que acontece? Começam a espalhar para o outro. O médio que só vive ali esbarrando na vaidade. Então a gente evita. Evita tranquilamente. Qualquer tipo desses comentários, porque eles não têm o conhecimento. Mas isso acontece, viu? Então, é o mais confortável, é o tênisinho, é nada que faça barulho. Isso aqui, para mim, não é legal. Primeiro que aí esse saltinho já me incomoda. Então, eu vou com aquela roupa confortável. Por exemplo, isso aqui, ó. Não é interessante. Isso aqui eu não faço isso. Não vou com aqueles cordões enormes que você vai fazer um passe assim, ó. Aí o cordão vai lá no nariz da pessoa e bate em você, né? Você fica aquela bola enorme, né? Não. Por quê? Essas coisas quebram a relação magnética, porque você vai ficar preocupada na bola do cordão. A roupa é confortável. Por exemplo, se eu vou com um decote muito grande, na hora que eu faço isso, eu aplico passe em homens. É desconfortável. Então, a blusa que fique mais confortável para balançar os braços, para movimentar. Porque já pensou, você está com a blusa apertadinha aqui, vai fazer o transversal e está parecendo um tricô. Fazendo um tricôzinho, né? Porque o braço não pode. E aí você se incomoda. Isso você perde. Esse é tornar efetivo. Entendeu? Porque senão você... Olha, gente, uma das coisas que eu aprendi é muito bom aplicar um passe e você ficar satisfeita que você aplicou um bom passe. Teve uma vez que eu não apliquei um bom passe. Eu estava tão preocupada com a fila que estava lá fora, com a movimentação, então eu apliquei o passe rápido, eu sabia que ela precisava de mais, que assim seja. Levantei, e ela saiu. No que ela saiu, meu coração chega, fiquei satisfeita. Eu falei, não vou fazer isso. Não podemos ser assim. Responsável, ela teve lá, estava na casa, bonitinha, esperou, se programa, aí chego aqui, eu faço um paliativo. Eu tenho que sair satisfeita, sair com toda a responsabilidade, que eu fiz uma coisa correta, certa, eu dei 100% do meu conhecimento. Ela aqui merece isso, da minha parte. Porque eu sei como é que é hoje ficar numa sala esperando. Às vezes ficam de 6h30 até 9h da noite, 9h30 da noite, esperando, sentadinha, escutando a palestra. Aí eu chego e faço deixo para a espiritualidade. Não. Então, por isso que eu me programo. Na alimentação, aquele dia, por quê? Tem coisas que o estômago não digere de jeito nenhum. Faça a experiência. O pessoal briga demais com a gente, falando, eu não como, eu como carne ainda, vermelha, eu como carne. Eu não como no dia, eu não como carne, eu como. Mas você fica falando da carne, do cigarro, mas é muito melhor do que ser fofoqueira. Aí me deixa numa... Não, gente, é tudo ruim.
Tudo é ruim, eu não posso fazer nada. A questão da carne é o seguinte. Como uma carne vermelha no dia do passe. Mas com gosto, não é só uma coisa desse tamanhozinho, pequenininha. Coma. O seu gasto, se você for usinador, ele vai ficar uma bola. Você vai se sentir mal. É você, não vai digerir. Você está digerindo um fluido muito denso, a usinagem. Vai demorar. Você arrota, sente o gosto da carne, do almoço. É ruim. Então, eu aprendi que não é legal. Então, o que eu faço? Alimentação dia antes, depois, porque é uma doação muito grande, e no dia, principalmente. Por exemplo, poderia comer ovo. Em muitos casos, o ovo, você começa a arrotar. Então, hoje eu já sei qual é a minha alimentação. Já sei. Então, eu faço uma escolha para que esse passe, para que o meu aparelho, para a minha usinagem seja melhor. Eu nunca fumei. E aconteceu isso numa cabine de um senhor, deitou, não senti cheiro de cigarro, ele bem arrumadinho, tal. Deitou, comecei a aplicar o passe, entrei em relação magnética, fui fazer o tato, aí veio aquele cheiro de cigarro, que travou a minha garganta, nariz. Aí, você vê como a gente quebra a relação magnética, né? Eu comecei a procurar o cigarro. Eu falei, gente, tem alguém na outra cabine. Olha só, eu pensando na cabine de cá, na cabine de lá, e tentando sentir nele. Olha que coisa, porque estava toda com cigarro, toda. Aí, voltei de novo, vamos fazer o passe. E fiquei com isso na garganta e cheiro de cigarro. Mas eu fiquei muito preocupada com aquilo, fiz tudo. Aí, no Leante não tem contato com a ficha dos entrevistadores, o magnetizador. Pedi a João Francisco que eu pudesse ter acesso àquela ficha daquele senhor. Ele falou, por quê? Porque eu senti muito. Travou o meu laríngeo, travou nariz. Posso saber se ele é fumante? Estava lá, fumante. Eu entrei em relação magnética, houve esse contato, senti o que ele estava sentindo, tato magnético. No final, ele estava até lá no jardim fumando, depois do passe. Entende? Então, se ele me causou isso, o que eu posso causar com ele? Então, por isso é a preocupação da gente com esse assunto do passe. Nós queremos um fluido melhor, mais sutil, que possa penetrar com muita mais facilidade nesse corpo aqui. Então, eu tenho responsabilidade com isto. Lá no Leão, Jacó fala que no final do ano, a mulher só pode tomar 50 ml de vinho. Escolhe se é Natal ou Ano Novo. E olhe lá, porque não para, né? Ele falou assim, olha, mais nada. Mas a gente faz a escolha do bem, né? Então, essas coisas que a gente comenta sobre isso também tem interferência no passe. Tem interferência. Agora, se ela está com uma sainha curtinha, alguma coisa assim, se o magnetizador, ou se for um homem, tanto faz, ficar olhando, o problema não é dela, é mais meu. É minha maldade. Não é ela. Eu evito isso, coloco o lençolzinho, mas se eu tiver essa maledicência na minha cabeça, alguma coisa está ocorrendo, avaliar, parte moral. Nesse momento é uma irmã que está aqui necessitando. Não vejo esse corpo que fico imaginando na mente. Se houver isso, avalie. Avalie o que está acontecendo. Então, a imposição, o longitudinal, nós podemos avaliar, se nós podemos fazer dessa maneira que o Roberto falou, não é isso? Se fizer assim, é subir a mão e não afastar o corpo, porque aqui, ó, ele está aqui, ok? Transversais cruzados. Tem esse que faz, né, que eu nunca vi.
viu, utilizar, esse é um antigo, eu nunca vi, né, de ser os magnetizadores mais antigos. Perceberam também com a experiência, com a prática, que o cruzado, ele é mais efetivo do que este. E esse também tem que ter uma cabine absurda para não esbarrar em nada, né? O transversais, ele é mais efetivo, mais intenso do que o longitudinais. Só que o longitudinais, ele pode ser concentrador. Mas o transversais pode ser concentrador? Não. Ele é só dispersivo. A questão é posição da maca para o magnetizador. Vamos lá. Se eu estou aqui, eu posso fazer assim, mas algumas pessoas não conseguem. Então, é interessante vir aqui fazer, descer, bonitinho, né? E fazer direitinho. Só que, vamos lá. Aqui pega, deixa eu descer aqui um pouquinho. Pega. Então, olha aqui. O coronário está aqui. Se eu fizer assim, está no coronário? Não. Eu tenho que ficar numa posição, um agachamento, para pegar o coronário. Ok? Mão. Por que direita? Já estudaram sobre isso, a direita? A direita por cima? Para facilitar o giro do centro de força. Vamos fazer assim, ok? Algumas pessoas têm essa percepção, tiveram que a direita na tangente, nessa que traz para cá, o círculo não é assim? Para cá, facilita, ok? Só para se tornar mais efetivo. Isso também, de um pouco tempo para cá, que nós estamos ainda estudando essa técnica da mão direita para cima, ok? Vamos lá. Então, eu vou aqui, na melhor posição, tratar o coronário. Beleza. Mão fechada, direita fechada. Eu vou fazer devagarzinho. Vou abrir, porque é dispersivo. Agora eu vou fazer a dispersão. Vou fechar. Por que eu vou fechar? Isso. Então, não precisa voltar correndo. Rápido. Posso voltar até mais lento. Abro, com força, fecho. Abriu. Porque às vezes ficar fazendo isso, ó, você não sabe nem se está abrindo, se está fechando. Então, a importância é nesse movimento. E aqui, fechou. E volta. Ok? No ponto que você deseja fazer o dispersivo. Então, se você quer no dedinho, pode fazer. Se quer fazer nessas áreas, você vai fazer nas camadas. Mas ele também pode ser aplicado, que nível? Ativante, calmante e até o intermédio subindo. Ok? É extremamente dispersivo. Firmeza. Não é força, porque se colocar força, você não aguenta. Se começar a doer aqui ou no braço, avalie que a sua dispersão, você está botando força. É balançar, aqui no joelho, balançar do braços. Ó, aqui está no ativante, não é isso? Eu vou fazer gradual. Abertura de braço. Alguns fazem só isso, ó. É um bom dispersivo ainda. O que não é interessante é fazer isso, ó. Sabe, só se for bebezinho. Não é isso? Mas então, uma abertura de braço com intensidade, com comando de dispersar o joelho. Ativante, gradual, calmante, pode ficar no calmante, vai para o ativante, transversal. O que não pode fazer no transversal? Ele é transversal ao corpo, ou então fica meio assim de ladinho, ó. Assim, ó. Não é. Para facilitar, eu venho aqui, ó. Fiz aqui,
venho para o frontal, olha como está meu corpo. Eu jogo um pouquinho para cá, venho para o laríngeo, na mesma altura, se eu achei ativante, na mesma altura, se for calmante, na mesma altura. Então, eu venho desta maneira. E vem embora. Esplênico. Agora, no esplênico, no caso de depressão, a gente trabalha muito tempo essa área. Aí você fica aqui, ó, no ativante. Cansei. Eu posso fazer isso? Pode. Posso voltar de novo? Pode. É o mais confortável possível. Pode virar. E aí você vai o quê? Pode ir caminho. Olha o meu corpo como está. Se eu fizer assim, ó, o esplênico, eu não sei nem, o esplênico, o transversal, já não sei nem como é que sai mais. Porque não facilita e dói. O interessante é você ficar desta maneira. Isso para mim é um comando que meu braço não vai virar. Eu vou ficar aqui. E vou embora. Na área que eu quero. Aqui, ativante, calmante, dispersivo. É interessante praticar em casa, colocar uma pessoa para olhar como é que você está fazendo. Eu colocava a travesseirinha assim na cadeira e fazia, e pedia para alguém olhar, porque às vezes você faz tão rápido, aí o Cleves falou, no meio do caminho, abre, fecha, não sei, no meio do caminho está fazendo. Então, é prática. E peça uma pessoa para ajudar. Na parte do estágio, espetacular. É a hora do erro, a hora do acerto, de melhorar a movimentação, um pouco mais intenso, menos intenso. Qual é a sua capacidade? O que você pode fazer? Eu posso ter essa abertura? Não posso ter tanto, porque meu braço aqui não vai. Eu posso só ter... Tá bom, tá. Beleza. Então, no estágio é muito interessante vocês colocarem mão na massa e saber o que você pode fazer. Se você tiver um braço muito comprido, por exemplo, aqui, ó. Se eu estou aqui, já fiz aqui, eu posso, olha aqui, ó. Ó, eu posso até um pouco mais, tá vendo? No meu caso. Agora tem pessoa que só vai só até aqui. Então, nesse momento é interessante. Circular. Circular, ele é dispersivo ou é concentrador? Concentrador. Muitas pessoas pensam que estão retirando. Não é isso? Eu vou limpar. Não, você está doando. Nós temos dois, que é o pequeno, o propriamente dito, o circular, e o afloração para áreas grandes. Circular, extremamente concentrador. Extremamente concentrador. Em pessoas de idade, idosos, que a gente trabalha aplicando passe em asilo, a gente faz muito dispersivo, faz muito circulares, muito. Parte de, por exemplo, a gente quer trabalhar a parte de tórax, pulmão, porque tem muita secreção, gripam com muita facilidade, muita pneumonia. Circular é um espetáculo. Então, nós podemos fazer o circular pequeno em áreas pequenas. Pequeno que a gente faz é só movimento de punho, não é isso? Fecha. Tem algumas pessoas, vamos lá, gente. A gente tem que facilitar a vida do magnetizador também. Algumas pessoas não conseguem fazer isso, de fechar. Porque com o tempo tem problema de articulação. Então, ela faz contínuo, ok? O que não pode fazer é retornar. O grande, a gente mexe com o quê? É braço todo. Então, mexeria com o quê? Isso. Toda uma área maior, grande, assim, você trabalha isso. O grande circular, você pode fazer ativante? Ativante, intermediário, calmante, pequeno do mesmo jeito. A questão é saber que ele é concentrador, que é sentido do relógio e que não faz o movimento contrário. Ok? Perpendicular. O perpendiculares, a gente trabalha quando nós já fizemos tudo que a gente quer fazer.
avaliamos tudo, porque o tato, mais uma vez vou avisar, o tato fazemos para encontrar a desarmonia, escolhemos algumas técnicas que gostaríamos de fazer aqui, fiz todas que eu gostaria, aí eu vou fazer mais uma avaliação para saber, lembra, eu encontrei frontal, cardíaco e gastro. Eu fiz, por exemplo, eu fui lá, fiz circulares, fiz uma doação com dispersivo, trabalhei aqui nela, tudinho. Acabou? Acabou. Mas o que está faltando? Avaliar se o que eu fiz ficou legal. Porque às vezes eu fiz todas as técnicas que eu queria fazer aqui com ela, fiz tudo bonitinho, trabalhei o que eu gostaria, mas aí eu não fiz um tato, porque às vezes eu cheguei aqui, ó, o frontal ainda não ficou legal. Ah, mas o cardíaco já melhorou. Gastro também, mas frontal ainda não. Então eu posso fazer mais o quê? Voltar e fazer mais algumas doações dispersivos nesta área. Aí eu volto de novo no tato e avalio. Ok, gostei, ficou melhor. Tem assistido que a doença é crônica, grave, autoimune, problema sério. Vocês vão fazer um tato de finalização e ainda vão encontrar algumas coisas. Não irão resolver no passe, numa vez só. Vão encontrar. Mas só de sentir a melhora, ok. Magnetização tem que ser regular, contínua e metódica. Vai voltar para outra semana. Não sai 100%. Por exemplo, a pessoa com Parkinson. Quando eu fazia todo aquele tratamento e vinha de novo o contato, ela não estava 100%. Ainda precisava doação ali, fazer isso, fazer aquilo, contínuo. Mas eu estava bem. Por hoje está legal. Você sente que você fez um bom passe. Finalizou. Agora, quando é uma paciente, no caso dela, que a gente já fez doação, fiz um tato, melhorou. Finalizou. Não encontrei nada, está bem. Ótimo. Finalizamos o passe. Então, o perpendicular é quando eu já fiz tudo, e aí o paciente vai já finalizar, vai sair dessa maca. Porque é difícil demais você estar aqui com o paciente na maca, faz perpendicular e falar, volta para a maca. Sai da maca. Volta para a maca. Entende? Já é a finalização. Depois, quando terminar o sopro, os conjugados, a imposição, a gente vai fazer um perpendicular com ela aqui em pé, ok? Então, esse perpendicular nós vamos fazer tanto nos centros de força, o quê? Frontais, não é isso? E os dorsais. A gente trabalha o fluxo e o refluxo. Porque aqui, ó, nós estamos trabalhando tal, podemos trabalhar. Se uma paciente não consegue virar, não fica em pé, está na cadeira, alguma coisa, podemos. Mas o trabalhar o todo é muito bom para poder finalizar, trabalhar a psisensibilidade. Depois, por último. Sopro. Passar só uma coisinha aqui do sopro. Os mensageiros. Francisco Cândido Xavier, né? André Luiz, capítulo 19. Sobre esse sopro. Eu gostaria de ler sobre esse capítulo, porque nós encontramos muitas barreiras sobre o sopro curador. Muitas. Em algumas casas, se você fizer um sopro, você quase é expulsa. Né? Quase é expulsa, porque sopro, quem faz, tá bem? Tá? Sopro, quem faz... não é espírita. Espírito não faz sopro. Mas aí vem André Luiz. Vem André Luiz com Chico, nos Mensageiros, capítulo 19, falando, neste capítulo, Alfredo convida Aniceto, André Luiz e Vicente, para participar dos trabalhos da prece no posto de socorro. Ele então solicita à esposa que sejam chamados técnicos do sopro. Técnicos, o que seria isso? Ter um
técnico do sopro. Pessoas que estudam sobre esse assunto. Habilitam, né? Então, existe uma equipe que trabalha o sopro para ajudar os doentes em estados mais graves. Diante da surpresa de André e de Vicente, ele explica que essa técnica de cura tanto pode ser aplicada por encarnados como por desencarnados. Então, não é uma técnica só para espíritos. Técnicos, espírito desencarnado. Encarnados. Como o passe que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas, com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas, com vantagens prodigiosas. Entretanto, precisamos acrescentar que, em qualquer tempo e situação, esforço individual é imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino, sopro, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto. Exercitaram-se longamente, adquiriram experiência a alto preço. Em tudo há uma ciência de começar. São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram, ganham remunerações de vulto e gozam enorme acatamento, mas, para isso, precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Mais um pouquinho, olha para finalizar. Alfredo completa, então, a explicação sobre essa técnica, falando do que é preciso para aplicá-la de forma adequada. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha um estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, e a mente reta, interessada em auxiliar. Obedecendo esse requisito, teremos um sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Através dele, poder-se-á transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. Alfredo ainda completa: mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. Mesmo na terra, é um sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramos-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Comumente, vivemos por lá, perdendo tempo com fantasia, acreditando em futilidade ou alimentando desconfiança. Existe, gente, algo mais belo do que essa explicação? Perfeito. Porque muitas pessoas, quando não estudam as técnicas do magnetismo, colocam que essa técnica do sopro é só para espírito desencarnado. Que nós não temos isso, nós não podemos fazer isso. É um tesouro, privilégio do homem. As mães fazem isso inconsciente, gente. Como o filho cai, a mãe sopra e dá beijinho em cima e não passa. Tem criança que já vem correndo para a mãe, sopra. Amor, fluido, sopro curador, bem nosso. Mas aí a gente ainda não consegue acreditar nesse tesouro que é nosso. Um sopro. Eu tenho, assim, trabalhos e experiência com pessoas com lesões graves, que o sopro foi ele, não foi outra técnica, foi o sopro que fechou, cicatrizou aquela ferida. O sopro. Eu gosto de colocar sempre essa lâmina, sabe? Para que a gente possa avaliar
o que é esse sopro. Porque, às vezes, a gente fala, fazer um soprinho, parece que perde, né, assim, a potencialidade. Eu vou falar sobre o que aconteceu, como é que eu descobri, no meu caso, o sopro. Fiz o curso, já estava aplicando o passe, fiz estágio também, aplicava o passe lá nos idosos, no Leão, e depois Jacó me convida para descer para aplicar passe nas cabines com o tratamento de quarta-feira. Mas eu senti o laríngeo, hoje analisando bem, senti o laríngeo, os olhos esquentavam, nariz escorriam, sentia o aperto, a doação, eu sabia o que era o momento, que aquilo estava usinando o laríngeo, mas eu não fazia o sopro, porque eu tinha vergonha. Vergonha de fazer o sopro, de chegar assim e fazer um sopro, outros amigos olharem, vou fazer errado, não vou encher o pulmão direito, não, eu vou fazer imposição, vou fazer sopro não. Não fazia. E aí eu fiz parte de um grupo que estava aplicando passe numa menina com artrite reumatoide, que o Leão ficava em Parnamirim e ela morava na Zona Norte, muito distante. Então, uma vez por semana, a gente saía, ia lá na Zona Norte aplicar um passe. Artrite reumatoide juvenil. Ela com 15 anos descobriu que estava com artrite. Então, hoje ela tem prótese de joelho, quadril, já com artrodese, hoje já está com 36. Então, na cama, não tinha as condições de para ir até o Leão. E olha que interessante, como assim, a espiritualidade, Deus programa a nossa vida de uma tal maneira. Eu a conheci em Brasília. Essa menina ela faz tratamento no Sara, de Brasília, Sara Kubitschek. Sai de Natal, tratamento e no Sara. E eu frequentava um grupo espírita, aonde ela ficava albergada, lá. Conheci. Depois, Cleves recebe uma transferência para Natal. E nós vamos para Natal. Quando eu estava no Leão, entra aquela menina com a cadeira de roda. Triste. Dores absurdas. Um furúnculo embaixo da axila, um tinha 3 meses, outro tinha quase 3 anos, que dava quase para colocar o dedo todinho dentro do buraco. O cóccix com um furúnculo enorme, que nunca se fechava, mais de anos, com aquele furúnculo enorme. Então, ela não poderia ir para o Leão direto. Aí conversamos com alguns amigos, vamos fazer um grupo, vamos para lá, eu vou também. E fomos. Eu estava bem no início com os passes. E aí, chegamos na casa dela, começamos o tratamento. A gente decidia, aquele que fazia a prece, aquele que iria aplicar o passe, aquele que finalizava. E naquele dia me escolheram. Eu fui algumas vezes, mas eu não apliquei o passe. Aí escolheram, não, André, faça você. Aí durante a prece, eu senti todo o envolvimento espiritual. E ela foi presidente de uma casa espírita, novinha, da mocidade. Então, ela muito emotiva. Ela faz a prece. A gente entra numa relação magnética tão grande, uma simpatia, uma emoção grande. E eu sinto que aquele local se expande. Quando eu comecei a aplicar o passe, senti a presença espiritual amiga que pedia para que eu aplicasse o sopro. E eu relutava. Falei, não. Vou não. Filha, aplique o sopro. Faça o sopro. Eu falei, não. Ela, que é médium, falava que se aproximou um espírito... ela se identificou como um homem, parecia ser um médico, próximo, e falou, filha, é tão importante para você quanto para ela.
aceite. Porque ela também não conhecia o sopro. Aceite isso. Eu sei que na hora, eu não lembro quando eu enchi o pulmão. Não lembro, eu já estava soprando. Fiz sopro 3 vezes, axila, estava um lençolzinho, tampei, fiz o sopro. Vim, fiz o sopro aqui, porque eu não podia virar para a parte de cóccix, fiz o sopro. E aí, nariz escorrendo. Gente, foi o meu primeiro trabalho que eu apresentei no M. Primeiro trabalho. Eu tive que apresentar esse caso. Sopro quente. Cicatrizou. Fechou. Em uma semana, aquele furúnculo, ela mandou fotos. Temos fotos desse fechamento. Tanto o cóccix como as axilas. Você imagina o nosso poder? Olha a ajuda espiritual naquele momento, com a minha dificuldade de romper aquela, né, sei lá o que é, que a gente fica, né, tímida, o que o outro vai pensar, né? É uma barreira muito grande. E eu agradecer demais, porque naquele momento, aquele espírito amigo, talvez seja dela, não sei se era meu, fez com que eu tomasse aquela atitude. E aí eu comecei a estudar e aplicar. Resumindo, ela saiu da cadeira, voltou a cantar, andou, tudo bonitinho. Fechou. Temos esse trabalho da artrite reumatoide, onde nós trabalhamos bastante o sistema também imune. Então, esse sopro, que muitas pessoas têm essa barreira, essa dificuldade, precisa ser avaliado. Nem todo magnetizador é do sopro. Nem todos. Mas como vamos saber disso? Soprando. E eu soprava muito. Até que aí o Jacó me chamou. Porque era eu e mais alguns lá que ia fazer o sopro. Perguntou, por que você faz tanto sopro? E na hora eu até pensei aqui, né? Ai, meu Deus, o professor vai brigar comigo. Aí eu falei, porque eu gosto. Ele, é a resposta que eu quero. Daí eu não parei mais. Então eu descobri. Eu sei na hora que o laríngeo começa. Eu sei na hora que os meus olhos esquentam. Eu sei na hora que quando o nariz dá sinal que, dependendo, às vezes, de alguns magnetizadores, ele escorre, dá uma coriza. Então é até difícil de ficar de cabeça para baixo que vai escorrer. Naquele momento, quando eu usino pelo laríngeo, se ela tem, por exemplo, uma ferida aqui, eu deixo o que eu estou fazendo e vim fazer esse sopro. Porque eu estou usinando naquele momento. Mas como é que é isso? Como é que é esse sopro? É só fazer o sopro? Naquele momento, nesse localzinho que eu quero aqui, eu vou encher todo o pulmão de ar. Nesse caso, que é uma inflamação, nós podemos cobrir com lençolzinho para não contaminar. A gente enche aqui fora desse campo da infecção, não o campo fluídico, da infecção, enche todo o pulmão de ar, todo. Encheu, volto e faço sopro quente. Tem uns que fazem o sopro de embaçar vidro. Não é isso? Eu, no caso, quando eu tenho uma área muito grande, eu quero um pouco mais de ar, um pouco mais de tempo, eu faço um sopro mais demorado. Não é o de embaçar. Mente é quente e eu quero produzir, por exemplo, na pele, na gordura, no músculo, no osso, na cartilagem, no líquido sinovial. Eu vou até lá embaixo. Então, eu preciso de mais tempo. Então, eu encho o pulmão de ar, encheu todo, e eu fico. Direto. Encher, soltar todo o ar do pulmão, porque naquele momento eu estou pensando em todo esse local aqui que eu quero trabalhar. É um sopro quente, próximo, lento e o comando de aquecer. Nela mesmo, numa cirurgia de artrodese, ela, no hospital, foram fazer a traqueostomia não, entubar.
e muito pequenininha a parte isso. E aí não tinha o aparelho para o tamanho dela, tinha que ser quase de criança, alguma coisa assim. Machucou muito, sangrou muito e desistiram de fazer a cirurgia. Então ela me liga e fala que eu só poderia ir lá para aplicar um passe, que ela não aguentava mais, estava com muito sangramento. Gente, ela botou muito sangue pelo machucado na hora de entubar. Então eu coloquei um pano aqui, fiz o sopro o quê? Frio, não é isso? Para gelar, não é isso? Quando há um sangramento para o sangue, não é isso? E isso. Então eu fiz o sopro frio, mais de 3 vezes. Eu sempre faço 3 para mais. Aqui nesse local, imaginando, tampei aqui, porque eu ia respirar, né, soltar o ar aqui, total, gelar, frio. O frio, ele é rápido, no nível mais distante, forte, e a mente do rápido, gelar, eu vou gelar. Logo em seguida, ela colocou coágulo, parou o sangramento. Mas olha que interessante essa união entre o magnetizador e quem está sendo magnetizado. Ela confiava intensamente, ela acreditava intensamente. Então isso potencializava. Ela dispensava o remédio, porque ela queria tomar o passe para aquele sangramento. Ela preferia ver o magnetizador, ela recebeu o passe, do que chamar uma equipe para mexer, não sei o quê. Isso também potencializa. Era a união das duas. Ela confiava no magnetizador. Eu falo sobre isso porque foi outro trabalho também que nós apresentamos lá em Pelotas, sobre a síndrome de HELP. É gravíssimo, 90% de chance de morte, 90% de chance de morte. Eu fui sem saber o que era síndrome de HELP. A mãe já estava entrando, ela ganhou neném, já estava para ir para UTI, fígado já para estourar, rins parado. Ela me liga, o marido me liga e falando que pediu para que o médico esperasse um pouco para que eu pudesse chegar. A confiança, eu fiquei tão... Assim, me deu um ensinamento tão grande, porque eu não sei se eu faria isso. Se eu ia gritar à equipe médica, eu quero ir para a UTI, né? Ele confiou, André está indo. Não é a Andréia a poderosa, era um magnetismo, ela confiava, a fé em Deus. E aí, quando eu chego, agora tem outra coisa importante, naquele momento que ligou, neném nasceu no dia, mandou a fotozinha do neném lá no centro cirúrgico, tudo bonitinho, eu achei que estava tudo ótimo. E eu ia viajar, 2h da tarde. Meio-dia eu estava com almoço, fazendo almoço, tendo que buscar a minha filha, me liga e fala, Andréia, está indo para a UTI, o caso é muito grave. Você pode ir lá para aplicar o passe? Naquele momento, eu poderia falar, vou arranjar outro magnetizador. Posso ir lá para as 2 da tarde, 3 horas? Eu poderia achar assim, não vou deixar o arroz com água, não vou perder esse arroz. Mas meu coração bateu forte. Desliguei tudo. Deixei daquele jeito. Coloquei a roupa, avisei o Cleves no caminho, que era para buscar a Gabriela, que eu estava indo para o hospital, para ver essa mãe, a amiga. Ela, esperando aquele momento, já estava numa situação que ela não tinha noção mais de nada, de tempo, de nada, estava em prece. E ela, conhecedora da doença, da área de saúde, ela sabia da gravidade, então ela estava numa situação bem difícil. Porque eu, no meu caso, eu não sabia o que era aquilo, da gravidade. Mas com o tato eu percebi que a coisa era muito séria. Mas essa união do buscar dela, da confiança,
E o passo que o magnetizador dá de ir, de confiar, é uma união com uma força triplicada. Potencializou. É isso que eu senti. Eu tive a dupla vista, vi a parte do fígado, trabalhei, pedi demais a Deus, fiz uma prece fervorosa e ela simplesmente, o rins parado, quando a mãe que estava ao lado, a tia, estava assim, a nenenzinha aqui assim, aí ela fala, está urinando, naquele momento, está urinando. Trabalhei intensamente, como tivesse pego os rins e falado para ele, assim, falei para ele, funciona, não pare de funcionar, sabe, como fosse uma criança mal criada, não é hora, você é jovem. Então, pensei naquela parte funcional dos rins, trabalhei, sopro, doação, foram 40 minutos de passe. Para ela, não tinha nem noção do tempo. Achou que fosse um pouquinho tempo. No que ela fala, a tia fala, tá urinando. Ela mesmo fala quantos ml. Durante o passe. Aí ela, sei lá, lembro, 200, sabe? Uma coisinha ali, mas para ela, que o rim estava parado, já tinha um dia, perdeu a função. Fígado estourando. Então, naquele momento, fui embora, viajei, né? Isso era numa sexta-feira, domingo ela estava de alta. Síndrome de HELP. Então, não é só o meu lado. Você imagina quando une os dois? O saber fazer, o acreditar, o ter fé, a busca dela. Eu não sei se eu teria essas condições, gente. Eu falo com sinceridade. Eu não sei se eu ia lembrar assim, não, o Cleves é magnetizador, chama o Cleves. Não sei. Ela, em certo ponto, ela brincou até comigo, com a minha fé, na minha confiança. Falei, vamos fazer. Então, é isso que André Luiz faz com os livros. Toda a sequência. Chamando a gente para essa responsabilidade, chamando a gente para esse potencial magnético que nós temos. Por isso que ele fala bem das técnicas. Fala como se utiliza. Fala do potencial do nosso pensamento, da nossa vontade. É isso aí. Não é um simples ato de soprar, botar um pano e deixar. Não. E olha que ainda vai ter resultado, hein? Ainda vai ter resultado. Mas você imagina quando você potencializa o seu direcionamento do que você quer. O sopro frio, então, ele é rápido, distante e pensamento de frio. E ele é dispersivo. Dispersivo. Então, ele pode ser utilizado em acúmulos fluídicos, em congestão fluídica. Faz o sopro. Não é interessante fazer um sopro no cardíaco. Eu sinto que ele sente bastante. Mas eu já fiz o sopro no coração, no órgão. Coração. Já fiz. Sopro quente, com válvula, dispersivo, quando tem um entupimento, coração. Eu não jogo essa energia direto no cardíaco. Ele é de média frequência, dependendo do potencial magnético, de quem é esse magnetizador, pode ser que dê um ataque cardíaco. Então tem que ter todo um cuidado com esses centros principais aqui de alta frequência. Mas podemos fazer sopro em a parte cerebral direitinho. Sopro quente, frio, isso. Quente é bem próximo, né? Intenso, como tivesse embaçando o espelho. Ou então, toda a previsão do ar, a sua intenção. Ok? Podemos fazer sopro frio ao longo do corpo para melhorar, para tirar febre. Frio é muito bom. Sopro frio em pessoas com epilepsia, ataque epilético. Podemos gelar um tumor muito em glândula mamária. Gelo para desfazer aquele tumor também. Podemos queimar também com sopro quente o tumor, tanto
gelo. É muita coisa. Isso porque a gente nem começou, né? Nós não começamos ainda a mexer nesse magnetismo. Tem hora que eu fico assim, ai meu Deus, eu tenho que ter coragem, né? Porque é muito mais. Muito mais. Técnicas conjugadas. Pode. Intervalinho? Então vamos. Intervalinho, então, depois a gente começa. A gente vai fazer um pequeno intervalo e o Cléves vai ter que sair mais cedo, né, Cléves? Ele vai ter que fazer o retorno dele por conta da questão profissional, a André vai ficar com a gente. Então a gente vai estar se despedindo aqui do Cléves, que, né, foi uma grande ajuda aí, né, Cléves? E ele veio, né, e inclusive na sexta-feira fez aniversário, né? Então a gente vai aproveitar aqui esse momento, né, para dar um parabéns, né, para ele, né? Então vamos lá? Parabéns. Com direito até bolinho, olha só. Pessoal, quero agradecer muito a participação. Cada vez, cada lugar que nós vamos é um intercâmbio muito grande. Nós trazemos alguma coisa, mas levamos muito mais do que trazemos. Então, o nosso sentimento de alegria, de gratidão por estar com vocês aqui, compartilhando, é muito grande. Tá? Espero estar outras vezes. Eu sou lá de Goiás, mas a André é daqui. Então, todos os anos nós estamos aqui no Rio e é uma alegria e será uma alegria estar outras vezes com vocês, tá? Muito obrigado. Eu volto hoje para casa, que nós deixamos os meninos lá. E fiquem com Deus, tenham força, tenham fé, tenham convicção no que vocês fazem, que com certeza vocês já alcançam resultados e vão alcançar outros muito maior, muito melhor, tá? Muito obrigado, pessoal.